centenário da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, importa trazer, como aliás é meu costume, outras visões e outros olhares. Olhares esses que, em muitos dos casos, se prendem com a minha área de investigação, mas, indiscutivelmente, que ao fim e ao cabo também são as desta secção com a qual eu partilho trabalhos e canseiras, mas efetivamente numa outra perspectiva, que é a perspectiva da história dos factos sociais, a história das culturas e das mentalidades e necessariamente também, hoje e aqui, a história da arte. É evidente que se eu disser que este PowerPoint já foi utilizado e há quem se lembre dele de há 15 dias. A verdade é que tem muito daquilo que eu também há 15 dias disse na Academia Portuguesa de Ex Libris, mas tem algumas inovações. Mas não se pode começar, aliás, como outros já que o fizeram hoje, não se pode começar a falar desta ordem sem, de facto, dizer que ela é essencialmente aquilo que todos nós achamos que ela é. Efetivamente, a consagração de uma devoção popular, de uma devoção régia, ao fim e ao cabo de uma comunhão de espíritos, de serviço e de entrega à nossa Rainha, à nossa Mãe do Céu, Nossa Senhora da Conceição. Este culto a Nossa Senhora, aqui, por exemplo, trago-vos este manual do peregrino português ao Santuário de Nossa Senhora da Conceição. É a prova de que se fala muito das peregrinações à Terra Santa, a Roma, a Santiago de Compostela, mas efetivamente o Santuário de Nossa Senhora no Castelo de Vila Viçosa é intrinsecamente algo que tem a ver com a maneira de estar, de ser e de fazer do português. E do português corrente. E por isso também, desde 1646, esta é uma medalha que comemora precisamente os 300 anos dessa data, foi editada em 1946, desde 1646, com a consagração daquilo que já era comum na prática geral, de facto se consagra Nossa Senhora como padroeira, mas Rainha de Portugal. E é efetivamente Dom João IV, aquele com o qual se inicia a dinastia de Bragança, que este culto, não só, como aqui já foi dito pelo Lourenço e pelo Nuno Pombo, não só é institucionalizado, mas mais do que isso, começa a ganhar efetivamente uma notoriedade que tem o patrocínio régio e cujo patrocínio régio não deixa de ser importante para o fomento do culto e para a institucionalização desse mesmo culto. Dom João VI, como todos já ouvimos aqui, institui a ordem, sem, contudo, lhe dar estatutos, que só vêm a ter aquilo que é a letra de forma já em 1819, um ano e picos depois, institui a ordem precisamente no dia em que é aclamado rei, 6 de fevereiro de 1818, no Rio de Janeiro, estando a corte, como todos nós sabemos, já desde 1807, do lado lá do Atlântico. E curiosamente, quando o faz, falo com a necessidade de criar nesta ordem não só o reconhecimento e o agradecimento à Virgem por aquilo que era a libertação, e já que hoje se disse, sobretudo da libertação de Portugal do jugo dos franceses, mas eu também não quero deixar de aportar algo que acho que é também a independência de Portugal dos ingleses.
A verdade é que todos nós sabemos, hoje a história já é factual nisso, é que tanto mal fizeram as legiões do Primeiro Império de Napoleão I, como também fizeram aqueles que durante muitos anos foram considerados os nossos salvadores, mas que efetivamente fizeram tanto mal por esse país fora. E de facto era sobretudo o reconhecimento da independência, da total soberania e mais do que isso, era aquilo que já nessa altura era um grande reino, um reino que inclusivamente tinha uma corte para lá do que era o velho continente. E Dom João VI, para lá de incutir tudo isto nos estatutos, vai procurar neste senhor, Jean-Baptiste Debré, francês, como também já aqui foi dito, um homem que está no Brasil integrado, como também já... Aliás, o fácil desta comunicação é que quase tudo já foi dito e, portanto, basta-me aflorar-vos partes do que efetivamente já ouvimos. Jean-Baptiste Debré é chamado para desenhar as insígnias da Ordem de Nossa Senhora da Conceição. Ordem militar. E eu fiquei a saber há muito pouco tempo, eu, o Francisco Lobo Vasconcelos, pelo menos, e ele e o David Silva, que ouvimos isto da boca do seu Conde de Estarreja, a Ordem só deixou de ser militar quando, há bem pouco tempo, Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, acha por bem ter uma reunião com o então Presidente da República, General Ramalhianos. E há um reconhecimento tácito da existência da Ordem, da legalização da Ordem e do papel de Duque de Bragança como chefe da Casa Real e também, por isso eu há pouco o saudei como majestade, porque efetivamente é o soberano da Ordem de Nossa Senhora da Conceição. E há de facto nessa reunião que não está escrita, não estão escritos estes pormenores ainda, oxalá haja um livro que possa deixar isto em letra de forma, é dessa reunião que nasce quase que, não o pedido, mas a sugestão do então Presidente da República, General Ramalhianos, para que a Ordem deixe de ser uma Ordem militar, para que não se confunda com aquilo que é as ordens naturalmente militares e que passe a ser aquilo que é de facto, que é uma Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, com um grão-mestre na pessoa do chefe da Casa Real de Portugal. Debré foi para o Brasil na tal missão que todos já ouvimos falar, artística, de investigação, sobretudo de Debré como filho de artistas, filho de membros da Academia de Belas Artes e ele próprio membro da Academia de Belas Artes de França. Debré vai para o Brasil sobretudo para deixar o registro do que é o Brasil, do que é o novo Estado e do que é aquele país distante do lado lá do Atlântico que acolhe uma corte europeia. Isto são apontamentos daquilo que é a natureza e a realidade do Brasil dessa época, mas também a realidade dos usos e costumes com este fidalgo, com direito a cavalo e a escravo, que tem o cuidado de ter o chapéu de sol para cuidar do seu senhor, mas que está a fazer uma necessidade e que, efetivamente, isto era aquilo que o Debré registava. Mas não só. O Debré é o autor de grandes cenas de pompa e circunstância, ou de aparato, como assim quiserem, e que efetivamente nos deixa gravuras, quadros maravilhosos, como estes que aqui tenho a oportunidade de apresentar, e é dele, como aliás já foi aqui dito. Debré também tinha esta particularidade, é que era um bom retratista, portanto Debré era um artista completo, e é por isso que ele também é o autor dos desenhos originais da Ordem e que depois se vão sucedendo, como aqui temos a oportunidade de ver, por reinterpretações, por recriações de muitos outros artistas que ao longo dos tempos vão dedicando a esta Ordem o seu trabalho, o seu empenho e a sua criatividade. As insígnias praticamente, e isto é bom de se dizer, do ponto de vista da falerística, as insígnias muitas vezes nas ordens sofrem alterações.
A Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa praticamente é intocável, é inalterável na sua apresentação ao longo destes 200 anos. Há, evidentemente, utilizações por fabricantes diferentes e, sobretudo, há aquilo que já veremos mais à frente, que é o trabalho de orfebre, o trabalho já não só de cunhos, mas um trabalho que vai entrar na história das artes decorativas ao nível da joalharia. Já aqui foi dito também e caracterizada a placa e as cores do moiré, e aqui está aquela que é um dos trabalhos, uma das alegorias da própria instituição da Ordem, do Debré, e, ou por outra, este é que é o original, este é que é o que fica para a história, o outro é exatamente o desenho preparatório que se conhece. Com estes pormenores, com o cuidado, e aqui é a tal ideia da história das culturas e mentalidades e dos factos sociais, as insígnias estão colocadas numa salva que não é de prata, é uma salva de ouro, dando-lhe exatamente como artista aquilo que era o seu cuidado maior, o empenho de enaltecer a criação da Ordem e de lhe dar um estatuto diferenciado. Este livro, que aliás está ali um original nas vitrines, A Ordem Militar de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, do Belar da Fonseca, é, como muitos aqui sabem, e aliás o Paulo Estrela, que já hoje foi homenageado aqui nesta sala, sabe-o bem por experiência própria, não tem as listagens completas, não é fiável naquilo que é o que hoje já se sabe e hoje, fruto de várias investigações, já é possível dizer. Mas é, efetivamente, um repositório a necessitar de uma atualização e a necessitar, sobretudo, de uma ampliação com aquilo que hoje já se sabe, 60 e tal anos depois de 1955. A figura de Sua Alteza Real, o Duque de Bragança, como chefe de casa e como soberano e grão-mestre da Ordem, que sempre luziu. Aliás, esta fotografia é bem antiga. Não vamos olhar para o cabelo e para o bigode, que ainda era bastante negro, mas é dos tempos em que eu comecei a trabalhar com Vossa Alteza, e esta que é bem mais recente, e onde já foi aqui apresentada a fotografia do Homem Cardoso, que tanto tem colaborado com a casa, e onde Vossa Alteza Real luz e bem não só a banda, como a placa de soberano grão-mestre. Também Sua Alteza Real, o Sr. Dom Duarte Nuno, Duque de Bragança, a utilizou e a luziu aqui neste caso na farda da Ordem de Malta, como foi utilizada até 1910 por todos os soberanos, chefes de Estado, como Dom Manuel II, que aqui vemos um estojo com as próprias iniciais do soberano e chefe de Estado. A par da Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa, a Ordem de Santa Isabel, aqui hoje também já bem falada, é, ao fim e ao cabo, a segunda das ordens principais da Casa e com as quais é fácil nós identificarmos e reconhecermos aqueles que têm sido distinguidos. A Ordem tem esta particularidade, e aqui estão outros da área da falarística, e o engraçado é que isto é daqueles pormenores que se vão apanhando. Os desenhos, até os desenhos, para lá daquilo que são cunhos e daquilo que é a utilização, e ainda que nós saibamos que esta peça central é móvel e, portanto, pode girar ou não girar, mas há desenhos em que ao longo desenhos, quadros, aguarelas, em que o centro, efetivamente, muitas vezes está colocado como aqui se vê, em que a padroeira do reino começa do meu lado esquerdo e circula por cima, e onde o fecho está cá em baixo, mas noutras está precisamente ao contrário.
em que começa por cima, o fecho está em cima, começa do meu lado direito agora e vai, portanto, circulando pela parte de baixo. E isto encontra-se em desenhos, em quadros e não só naquilo que poderia ser uma má montagem de peça. A ordem, e aqui ao nível da história da arte, a ordem é incontornável falar-se dela quando se fala de artes decorativas. Vamos encontrar a sua representação, como aliás já vimos nas cartas de brasão de arte, umas vezes perfeitas, outras vezes incompletas, outras vezes defeituosas, mas a sua representação, a sua reinvenção pelos artistas é subejamente conhecida e faz parte do nosso cotidiano ao longo destes 200 anos. Ao nível da joalharia, e estão aqui algumas senhoras que reconhecem que eu próprio não sou senhora, mas adoraria ter algumas destas peças. São peças que marcam e não só marcam, como têm também um cuidado, que é o cuidado de quem é agraciado, se fazer representar com elas com o esplendor. Ainda que, do ponto de vista estatutário, estava proibido o uso das pedrarias e dos metais com profusão, aquilo a que nós chamaríamos brilhos, tinha que ser tudo contido e que me parece bem, aliás, numa utilização de uma ordem que se queria pia e não de ostentação. Mas a verdade é que as peças que nós conhecemos, esta já foi apresentada pelo Dr. Nuno Pombo, de facto, algumas delas têm centenas de pedras preciosas, diamantes, brilhantes, e são peças de coleção e de preço que atingem preços caríssimos, como esta, que foi a leilão por 10 mil euros, era do Conde da Póvoa, e foi a leilão com base de licitação de 10 mil euros, e já não me lembro quanto é que saiu, mas sei que a licitação base era 10 mil euros. É uma peça lindíssima, aqui não está muito bem visível, mas é uma peça lindíssima. É evidente que a partir de uma determinada altura, a ordem e as insígnias da ordem estão um pouco plasmadas em tudo o que é possível. Loiça, pratos, serviços, joias, como já aqui vimos, e na iconografia dos retratos. Este é o Sr. Marquês de Pombal, e aqui vejam que o Sr. Marquês de Pombal, para lá de trazer a placa, traz também a venera ali no peito. Outro quadro que acho particularmente bonito de mostrar é o do Sr. José da Silva Leitão, Almeida Garrett. O engraçado é que não, peço desculpa, isto é o Visconde de Queluz. O Sr. Visconde de Queluz, que já falámos aqui nas cartas. O Sr. Visconde de Queluz tem esta particularidade, é que usa uma placa e a venera de peito, ambas do mesmo tamanho. Portanto, o senhor não só era aquilo que o Segismundo já acabou de nos contar do ponto de vista social, mas até na sua representação ele tem ali o uso bem evidente. E este sim é que é o nosso amigo José da Silva Leitão, que curiosamente tem a placa meia escondida, como aliás vamos ver noutro quadro, que era das sobrecasacas, era mesmo a colocação correta, e tem a chamada gravata. E este sim, aliás, agradeço ao Francisco Lobo de Vasconcelos, que é de sua propriedade, do Conde Bracial, onde também aparece precisamente a placa de comendador, aqui meia, aparentemente só meia, mas que é efetivamente um reconhecimento. Os diplomas da Ordem, esses sim foram mudando ao longo dos tempos. Este é um diploma do tempo do rei Dom Carlos, e estes já são diplomas mais ou menos dos tempos modernos, com a assinatura do Sr. Dom Duarte, Duque de Bragança, em que vão mudando também conforme os chanceleres da Ordem. Aqui evoco
um chanceler que foi o arquiteto Marcelo de Moraes, recentemente falecido, e que foi de facto o grande dinamizador não só daquilo que é a nova utilização e expansão da Ordem. E a própria Ordem tem aquilo que é a medalha de mérito, que é muitas vezes concedida pelo grão-mestre em reconhecimento de serviços que, não sendo cavaleiros, poderemos chamar que é os novos serventes dos tempos modernos, serventes entre aspas, mas é a Ordem de Mérito da Real Ordem de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Daqui vemos um diploma e a respectiva insígnia. As CBAs, de que já nos falou o Segismundo e que vou passar praticamente sem mais, as capas, que aliás estão a ver e cuja capa, aliás já aqui falei no nome dele, é uma capa desenhada pelo arquiteto Marcelo de Moraes, com base nas capas que se usavam antigamente, também brancas com o respectivo bordado, a gola e a parte do debruado do fecho frontal é com este azul mais escuro, e aqui se vê as concentrações de capitulares da Ordem, normalmente no dia 8 de dezembro em Vila Viçosa, dia da patrona, e mais recentemente, nos últimos 4, 5 anos, no dia 6 de fevereiro, dia da instituição da Ordem, aqui em Lisboa, primeiro na Sé Patriarcal e depois na Sé Metropolitana e mais tarde na Igreja da Conceição Velha. E aqui se vê um conjunto de cavaleiros que se reúnem com capa e insígnias só praticamente em cerimónias religiosas, litúrgicas, como também necessariamente se fazem representar em cerimónias de outras ordens e a par das ordens com as quais mantém boas relações, como a Ordem de Malta, a Ordem do Santo Sepulcro, como também a Ordem Constantiniana de São Jorge, de que o Sr. Dom Miguel de Bragança, Duque de Viseu, é o presidente da Real Comissão de Portugal, e de que o Dom Fernando Vargas Zuniga é cavaleiro de Justiça e membro da Ordem. Curioso é esta apresentação. Diziam-me há pouco tempo que isto era uma americanada. É de facto uma americanada, porque efetivamente a Ordem está colocada naquilo que é um fato utilizado pelo Michael Jackson, exatamente. Eu de futebol e de música moderna não é a minha área. O engraçado é que efetivamente esta placa só difere numa coisa, que é a não uso da coroa real fechada. Mas esta placa foi feita em Portugal e foi de facto feita com o objetivo de não ter a coroa, e foi feita a pedido, neste caso penso que alguém que trataria da produção, e não é de produção americana como já foi apresentado. Tem a particularidade do centro não ser idêntico àquele que se usa nas outras com a coroa, e só para vos dar um cheirinho, porque também não quero estar a roubar-vos mais tempo, ao nível da ex-librística, que é também uma das ciências da história que esta secção cultiva, as ordens e outras instituições aparecem normalmente associadas àquilo que é a ex-librística heráldica. Existe um número residual de ex-libris só com falarística e sem heráldica. Mas é tão residual que quase 2 mãos chegarão para os identificar. O grosso das representações falarísticas em ex-librística nacional é efetivamente associada ao ex-libris heráldico. E há uma listagem feita por mim há cerca de 2, 3 anos, neste caso com distinção
as primeiras ordens são os chamados ordens de mérito do Estado português, Torre Espada, Cristo, Avis Santiago e Infante Henrique, e depois ordens soberanas ou ordens dinásticas ou de mérito, como quiserem, e por último também uma cruz de guerra, ou a cruz de guerra mesmo, as insígnias da Associação da Nobreza Histórica de Portugal e até as da Sociedade de Geografia de Lisboa. O que está deste vosso lado, daqui do meu lado direito, são o número de espécies de ex-libris heráldicos que têm estas representações. E há cerca de 3 anos só havia 17 ex-libris com Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Dirão, para uma ordem que foi tão discernida, tão profusamente dada, efetivamente, comparativamente com outras ordens, até nacionais, Nossa Senhora da Conceição aparece pouco representada na ex-librística heráldica nacional. Por exemplo, poderemos ver que a de Cristo, e que tem uma lógica, a de Cristo é a ordem mais antiga, é a ordem que praticamente até Dona Maria I é a ordem do chefe de Estado, é a ordem também com mais antiguidade e com maior expressividade iconográfica. Mas, por exemplo, ao nível nacional, a Ordem de Malta está muito mais representada do que Santo Sepulcro, do que a Constantiniana de São Jorge e, mormente, que de Nossa Senhora da Conceição de Vila Viçosa. Esta é agora a listagem completa de há cerca de um mês, com os nomes por ordem alfabética do primeiro nome e que, muito concretamente, tem à frente um número. Este número é o número de referência da sua cota nos 2 volumes dos ex-libris portugueses heráldicos do Sérgio Avelar Duarte, e já a necessitar também de aumento e de revisão, e há uns que não têm, como verão, por exemplo, ali o do Jacomo Augusto Paim Betancourt é do ano em que entrou, há um ano passado, se não estou em erro, na ordem, foi recebido e, portanto, não existe. Eu próprio já tenho há uns anos, está identificado, o outro não está. Portanto, esta é, efetivamente, a lista definitiva atenção, lista definitiva, e é bom que se diga isto em termos de investigação, para que não haja surpresas, nem inéditos, é a lista que eu conheço e que me é dada a conhecer por aquilo que é, ao fim e ao cabo, a existência dos ex-libris.